Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje nós vamos fazer um videozinho falando de 5 pontos positivos e 5 pontos negativos do Ford Fusion. Então quem tem esse carro aí e tá querendo uma opinião, quem tá querendo comprar, essa informação aí vai ser bem legal, beleza? Então 5 pontos positivos, 5 pontos negativos do Ford Fusion primeira geração. Então pessoal, coloca o cinto e bora lá, beleza? Pessoal, o primeiro ponto positivo do Ford Fusion, vamos começar falando os 5 pontos positivos primeiros, depois os negativos. A ordem não tem nenhuma relação de diferença, tá? É só uma ordem aleatória. E o primeiro ponto positivo desse carro é o espaço interno, tá? O Ford Fusion ele é muito maior, tá? E a percepção de espaço interno dele é maior mesmo do que o Corolla, do que o Civic, tá? Então você tem aqui um espaço interno, o carro é muito largo, você tem aqui um entre-eixos comprido, longe um do outro também, e o porta-mala muito maior, e as medidas absolutas do carro também são, ele é mais comprido e mais largo do que o Ford, do que o Civic e do que o Corolla, tá? Da mesma época. Então esse é um ponto muito positivo para quem precisa de espaço, porta-mala muito maior do que os outros carros, que esse que a gente citou aqui. Então primeiro ponto positivo, espaço interno. Segundo ponto positivo, pessoal, tá no conforto e nas comodidades que esse carro tem. Então vou citar aqui os principais que eu me lembro, mas que te deixam bem mal acostumados, tá? Então falando aqui de conforto e na posição de dirigir, você tem um volante com regulagem de altura e de profundidade, você tem comandos de rádio no volante, ar-condicionado no volante, você tem aqui também piloto automático no volante, você tem um computador de bordo ali com autonomia, com consumo, com trip A, trip B, né? Então não é um computador de bordo cheio de recursos, mas o principal ali você tem. Você tem os retrovisores elétricos e vidros elétricos, travas elétricas, né, o de praxe aí, também dentro desse carro. Você tem ar-condicionado digital, né, que também é um conforto a mais ali. Tem luz, muita luz de cortesia, muito porta-treco. Então você tem aqui esse porta-treco aqui, ó, bem grande. Você tem esse aqui, tem o do apoio de volante, do braço, tem aqui na frente perto do câmbio. Você tem aqui nas bolsas de porta-copo, no apoio de braço você tem duas divisões, então bastante porta-treco aqui para guardar as coisas, o que traz, né, bastante conforto, né? Fica para trás, para mim um pecadozinho desse carro é não ter uma luz de cortesia no porta-malas, tá? Então com tanta comodidade que ele oferece, você ficar sem nenhuma luzinha de cortesia no porta-malas ali, para mim foi mancado. Outra coisa, ó, porta-óculos, que isso aqui pra mim também faz bastante diferença, um negocinho que parece besteira, mas quando você fica sem, você sente muita falta, né? Então o conforto e comodidade do carro é um ponto muito positivo desse carro. Terceiro ponto positivo, pessoal, tá na segurança, tá? É um carro que ele tem freio ABS, freio a disco e 6 airbags, né? Ele tem os airbags aqui frontal e aqui nas laterais abre mais 2 airbags de cortina. Então para esse ano, né, é um carro que traz muita segurança. Poucos carros têm tantos airbags assim, e muitos deles têm até tambor na traseira. Então é um ponto bastante positivo. Quarto ponto, pessoal, positivo, está no motor e na potência. Vou explicar o porquê dos dois pontos. Motor, pela durabilidade desse motor, pela confiabilidade dele, pela facilidade também de achar peças, né? Esse motor também é compartilhado com a Ranger, então você não vai ter muita dificuldade de achar peça. E de aceleração também. Então se for pegar de potência, né, vou comparar esse carro com o Civic e com o Corolla, esse carro tem muito mais cavalaria, né, e anda muito mais, né, do que Civic e do que Corolla. Civic eu já tive, o New Civic, né, tive um 2007 e automático também, e o Civic você toma muito susto com ele embaixo, para arrancar, para tirar o carro da inércia, você toma susto. Ele responde bem em alta rotação, enquanto esse aqui você já tem ali uma resposta muito boa, muito rápido, tá? Então comparado aí com o Civic e com o Corolla, esse carro aqui é o mais forte deles, tá? E o quinto ponto positivo, pessoal, desse carro é a estabilidade, tá? Esse carro aqui para fazer curva ele fica grudadinho no chão, né? Um carro mais baixo, tem um entre-eixos comprido, tem pneus mais largos, né? É uma suspensão independente, então o balanço do carro, né? Cada roda tem ali o seu sistema de amortecimento, então o balanço do carro aqui, as absorções e a maneira como o carro torce na curva te traz muita segurança. Então eu considero o quinto ponto positivo desse carro a estabilidade. Fazendo ponte agora dos pontos negativos, tá? E foi de propósito, deixei a estabilidade para o final, porque um primeiro ponto negativo desse carro também tem a ver com o ponto positivo, que é a estabilidade. Ou seja, o carro, para você ganhar alguma coisa, você tem que perder outra. Então, como esse carro ele é muito estável em curvas, é um carro que gruda bem no chão, um pouco do conforto dele em relação à suspensão deixa a desejar, né? É um carro que, no asfalto lisinho,
maravilhoso. Mas se você tiver em ruas com muitos remendos, muita ondulação, esburacada, a suspensão sente, tá? É um carro muito pesado, você vai sentir ali ele pulando, ele dá umas batidinhas secas, você sente um pouco o desnível da rua. Então eu acho um ponto negativo a suspensão dura. Fazendo uma ressalva que, apesar de ser um ponto negativo, que é um pouco duro, eu particularmente prefiro carros com suspensões mais firmes, porque eu acho que vale o sacrifício de perder no conforto para ganhar em estabilidade. Mas para quem espera um sedã mais macinho, um sedãzão assim mais balança um pouco mais, aquele carro mais macio mesmo de andar, talvez vai se identificar com esse ponto negativo aí, que é a suspensão um pouco mais dura. Segundo ponto negativo desse carro, pessoal, tá na... Só um minutinho, pessoal. Segundo ponto negativo, pessoal, pra mim é a manobrabilidade. Não sei nem se existe essa palavra, depois vocês deixam aí no comentário se essa palavra existe, tá? Mas esse carro, ele tem uma traseira muito alta e ele tem um raio aqui de esterçamento muito pequeno, tá? Então pra você manobrar esse carro, pra fazer uma baliza, quando você olha pra trás, nossa, se parar no sinal ali, eu vou virar pra trás pra ver se vocês conseguem identificar. Mas se você olhar pra trás, a bunda do carro é muito alta. Então você vai ver o carro que tá estacionado atrás da vaga, você não vê nada do carro, você vê um pedaço do para-brisa, você vê o teto. Então tira muito a sua noção de quão longe você tá, ou quão perto você tá do carro de trás. Então pra enxergar lá atrás é bem ruim. Acho que não é à toa que a maioria dos fusos que eu vejo tem um reboque lá atrás, vai ser pra proteger o para-choque, né? E esse carro aqui, ficar sem um sensor de ré, sem uma câmera de ré, vai cobrar seu preço, tá? Ele é bem chatinho de manobrar, para enxergar, né? Outro ponto também que tem a ver com isso, como esse esterçamento dele também é um pouco pequeno, se você mora em prédio que tem vaga apertada, que é muito pouco espaço ali nas vagas do estacionamento da sua garagem, você pode ter um pouco de dificuldade também de manobrar esse carro, tá? Então, quem mora em prédio com essas características, faz um teste, vê se conhece alguém que tem um carro desse, faz um teste, porque senão você vai passar raiva, vai demorar para conseguir encaixar o seu carro na vaga lá, porque ele vira bem pouco, né? Então até para fazer um retorno também, dependendo da rua ali, for um pouquinho mais estreita, você não vai ter muito espaço ali, você não vai conseguir manobrar direito. O terceiro ponto negativo, tá? Mas vou frisar que é com ressalvas, porque depende, é a altura do solo, tá? Para mim não me incomoda, os lugares que eu vou com esse carro não me atrapalham muito, mas ele realmente é mais baixo, né? Então se você mora num lugar muito buracado, que tem muita valeta, ou, né, que é muito remendo, você vai ter que andar mais devagar, você vai ter que frear mais nos quebra-molas, vai ter que ir com mais cautela, porque ele raspa, tá? No meu caso, eu não preciso me preocupar muito, porque na minha região aqui não tem muitas ruas com essas características. Mas ainda assim, de vez em quando, tá um pouquinho mais rápido, passou ali num remendo, ele dá aquela quicada e o peito de aço dele ali dá uma raspada. Tá falando em peito de aço, ele tem, na verdade, por cima tem um peito de aço, por baixo ele tem até um material, parece uma borracha, tá? Que é para amortecer essas pancadas aí. Então quando ele pega, ele faz barulho de plástico raspando, ele não faz um barulho de metal batendo, né? O meu inclusive tá precisando apertar ali, que tá soltando. Então a altura do solo ali com ressalvas, tá? Outro ponto negativo, pessoal, também com ressalvas, é o consumo, tá? Por que com ressalvas? Porque eu já consegui perceber que esse carro ele tem faixas de consumo muito diferentes, dependendo do jeito que você toca o carro aqui, dependendo dos lugares que você tá. Então eu já consegui, na pior média, eu fiz aqui em torno de 6,5, e na melhor média, mais ou menos 7,8, 7,5 na cidade, tá? E na estrada, andando a 100, 110, 120 ali no máximo, 2 adultos, uma criança aí com bagagem, né, no porta-mala, eu não consegui dar mais do que 10, ficou ali 10, 9,8, acho que em alguns momentos deu 10,1, sempre fazendo a média na bomba, não olhando no computador de bordo, tá? Então a cada abastecimento eu fazia a média e ficou nisso aí, na estrada. Agora, eu já percebi que, e aí fica até uma dica, talvez, se vocês quiserem, eu faça até um vídeo sobre isso, que é o seguinte: se você ficar muito com o pé de fada nesse carro, andando aqui, ó, tentando manter ele muito abaixo de 2.000 giros, ele vai beber mais. Eu já fiz esse teste. Então a faixa ideal aqui, visando, né, potência e consumo, você ficar ali entre 2.500, 2.500, 2.800 nas trocas de marcha, você vai ter um consumo melhor. Eu tive essa impressão. O carro ele é muito pesado, então se você ficar com um giro muito baixo ali, você acaba exigindo mais do motor e ele acaba bebendo mais. Então, por que eu acho que esse consumo é com ressalvas? Porque dependendo da situação, menos trânsito, mantendo o giro ali entre 2.500, 2.500, 2.800 mais ou menos, sem ficar fincando o pé, né, você consegue ter uma boa tocada com um bom consumo, né, 7,5, 7,8, às vezes 8 se você não tiver numa cidade que tem muita subida, né, então vai ser um consumo muito bom para esse padrão de carro. Já numa situação mais adversa, tipo trânsito, muito morro, arranque para, você já vai conseguir 6, 6,5 e aí já assusta um pouco, né, então o consumo desse carro eu coloquei como um ponto negativo com ressalvas, tá? Porque isso pode variar muito do jeito que você dirige, muito também de onde você tá,
né? E fazendo um parênteses com o Civic, que é o concorrente direto dele aqui, né? Que é o que a gente está comparando, o Civic Flex também dá esse consumo aí, né? O Flex costuma dar 6, 7, o automático 6, 7 ali na cidade, tá? E no álcool então dá menos de 6. Então o Civic Flex ele é bem beberrão. Então esse para mim é o quarto ponto positivo ali, negativo desse carro, tá? E o quinto ponto negativo, pessoal, que eu sinto assim que faz uma diferença é o ar-condicionado, tá? Esse carro ele não tem, eu não acho o ar-condicionado dele muito bom, tá? Principalmente assim no calor mesmo, no calorão, ele deixa a desejar, tá? Então você tem aí, ele demora para poder gelar, demora mesmo, você coloca no máximo ali, ele demora para gelar aqui na frente, lá atrás demora ainda mais, o máximo dele faz muito barulho, então o barulho de vento, o barulho de compressor é um pouco exagerado, então eu acho ele barulhento. E mesmo depois de muito tempo dele gelando aqui, que a cabine aqui na frente já está geladinha, lá atrás ainda fica um pouco quente, tá? Ele não tem saída de ar-condicionado, lá atrás, e pelo tamanho do carro tinha que ter. Então, mesmo no máximo aqui, você aguenta deixar no máximo tempo, depois você se incomoda com o barulho, você desce um pouquinho, vê a velocidade dele aqui, e quem vai lá atrás não fica no mesmo clima de quem está aqui na frente, não. Então, de ponto negativo, o quinto ponto negativo é o ar-condicionado, tá? E um ponto bônus aí, para quem ficou até o final, tá? Que eu acho que é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Vamos falar desse câmbio automático, tá? Então o câmbio automático, para mim, ele tem pontos negativos e pontos positivos. O positivo dele é que ele é um câmbio bem escalonado, você consegue aí atingir umas marchas suaves, uma velocidade, né, alta, você alcança ali velocidades altas, ele é suave, não é de dar tranco, tá? É um câmbio assim bem bom e ele é também sem vícios ali, ou sem histórico de problemas crônicos. Mas, para mim, um ponto negativo é que ele não tem ali, como no Civic tem, e outros câmbios automáticos tem normalmente, o D3, D2, que te dá mais autonomia e controle nas marchas. Então esse carro aqui, ele vai aqui, né, pro P, o R, o N e o D, e depois do D ele já vai pro L, tá? E esse L tem um ponto curioso, que ele não é pra mim, eu até achei que esse aqui era tipo primeira marcha, era só reduzida. Mas não, esse L é uma marcha inteligente. O que é legal, porque se você tiver, por exemplo, uma subida de serra, alguma coisa do tipo, se você jogar no L, não significa que ele vai para uma primeira. Ele pode segurar numa segunda, ele pode segurar numa terceira. Só que quem faz isso é a inteligência do carro. Então você tá subindo uma serra ali, às vezes você vai botar no L aqui, ele vai botar uma segunda e vai ficar berrando de segunda. De repente, num D3, você ia conseguir manter ele de terceira ali, de acordo com a forma como você está acelerando. Precisou de descer segurando o carro, né, descer engrenado, no L ele vai dar uma travadona, mas ele trava mesmo, é como se botasse uma primeira. E muitas vezes você não vai precisar descer de primeira numa determinada descida. Então ele ajuda, mas ele não é tão inteligente. Então na descida de serra ali, se segurasse numa segunda, tava bom. Você pegava ali uns 30, 40 por hora, numa boa. Você joga num L aqui, ele trava, você não passa de 20, aí você fica travando a descida, você tem que usar acelerador. Então muitas vezes essa função não é tão bem aproveitada, tá? Então para mim um ponto negativo desse câmbio é ele não ter esse D3, o D2 ali, que te dá bastante autonomia ali para poder controlar as marchas que você quer, né? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado. 5 pontos positivos e 5 pontos negativos, deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda. Se curtiu, deixa o like, se não curtiu, deixa o dislike também, mas manda lá no comentário por que você não gostou, o que você não gostou. A gente vai estar sempre buscando mais conteúdo ali e trazer para vocês, beleza? E quero saber a opinião de vocês aí, quem tem um Fuso, quais são os seus 5 pontos positivos e 5 pontos negativos do seu carro, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal, obrigado pelo tempo, até a próxima, tamo junto, um abraço.